Isto é uma resposta necessária para a vida, para as pessoas, para as famílias. Também não temos tanta certeza que haja tantos alunos e tantos jovens interessados em profissões técnicas conforme julgamos ser necessário, não é? Bom, quer dizer, como você receia um número, então não faz nada. Não. Só estou aqui a pôr uma hipótese teórica, não é? Não estou a pôr uma hipótese teórica. Antigamente havia, e já havia o complexo do doutor. Sim. O complexo do doutor não é de agora. O complexo do doutor é antigo, sei lá, é da segunda dinastia. Havia uma grande diferença entre entrar-se no liceu ou entrar-se na escola técnica. Havia uma estigmatização social. Eu conheço isso. E este regime político que se criou depois de 25 de Abril foi na onda. Em vez de combater a estigmatização. Porque o abrir o caminho para as várias fases do ensino não era nada de mau. Quem quisesse ia, quem não quisesse ia até à licenciatura. O essencial era estar ao alcance de qualquer pessoa que tivesse capacidade, chegar a licenciado. Isso é que o Estado tinha que dar. Agora, não era prescindir do resto. Porque esse problema que você suscitou, eu ouvi dizer há dias que vão criar um curso de 2 anos, superior. Quer dizer, já ninguém tem capacidade para tirar o superior de lá. Porque as pessoas não frequentam, porque não seria superior se não dissesse. Sim. Não, até porque, por exemplo, houve várias profissões que avaliam a bacharelato e passaram a ser licenciatura. Com certeza. Por exemplo, fisioterapeutas passaram a ser licenciados. Isso é toda a gente. Enfermeiros era bacharelato, passou a ser licenciatura. Portanto, criou-se aqui esta ideia de que, de um certo estatuto social associado à licenciatura, não é? É uma mistificação que liquida as pessoas. Que acabou por invadir várias atividades profissionais e vários setores. Professor Mitá. Se calhar ficávamos um bocadinho neste tema e vamos deixar a indisciplina, porque a indisciplina... Mas em relação a este tema, qual é a sua opinião relativamente a esta questão do excesso de licenciados, ou do excesso, enfim, não diremos excesso, mas não haver saídas e falta de quadros técnicos. O diagnóstico está, concordo com o que o professor Medina Carreira disse, e isto evidencia a forma como se mexeu na estrutura do sistema de ensino, não é? Esta supressão do ensino industrial, do ensino profissional, embora tivessem sobrado os centros de formação profissional, que apesar de tudo foram funcionando. Agora, eu queria introduzir aqui algumas notas de prudência, porque nós tomamos como certo o diagnóstico, o problema é como é que vamos sair daqui. As expectativas das pessoas hoje, bem ou mal, não são as mesmas de há 3, 4 décadas. Esse é um problema. Outra questão é esta. Mexeu-se tanto na estrutura do sistema de ensino que é preciso deixá-la estabilizar durante umas décadas. Isto é, não estar a criar novos cursos, porque as escolas são como as pessoas. E mexeu-se abusivamente, levianamente, na identidade das escolas. No antigamente, lá voltamos nós ao antigamente, os ciclos eram bem marcados. Havia o primeiro ciclo, a primária, havia o preparatório, que tinha uma identidade própria, havia o terceiro ciclo e havia o secundário. Cada uma destas áreas tinha uma identidade própria. De repente apareceram há 1 década e meia, 2 décadas, uns engenheiros sociais que começaram a misturar isto. De repente o primeiro ciclo juntou-se com o segundo, depois juntaram o segundo com o terceiro, e depois já era do primeiro ao terceiro, e depois também já incluía o secundário. Mas isso tem a ver com uma coisa que é muito típica da nossa democracia, é que sempre que muda o ministro, muda a forma de fazer, não é? E pensar. Falta de respeito. Não é, Dr. Medina? Ignorante. É um bocado. Mas no ensino foi muito é grave, assim. porque isto tem a ver com a identidade das escolas. Quem está por fora acha que... Eu dou-lhe um exemplo. A doutora Judite Sousa já corrigia a tempo. Está a apresentar o programa agora à noite. Se lhe puserem a apresentar um programa de manhã ou a fazer reportagem de rua, isso pode, de alguma forma, ferir o seu estatuto, por muito que não diga.
Não ferro nada. E faço isso com muito gosto. Eu só não faço mais porque não tenho tempo. Na teoria todos reagimos assim, mas não é na teoria. Olha, a minha teoria tem sido bem prática. Pronto, mas um professor que está num determinado mas eu percebo o que é que está a dizer. E depois vai lecionar para o ciclo antes, ou vê um professor do ciclo antes lecionar o ciclo a que ele está habituado, isto cria problemas identitários nas escolas, e uma vez que se mexeu, que se andou aqui a misturar, é preciso muito tempo para isto estabilizar. E enquanto não estabilizar... Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, está a ver? Esse tipo de mobilidade e de adaptação. Não é só de pessoa para pessoa. Há pessoas que acusam muito pergaminhos quando são confrontadas com a ideia de mudança. Nós podemos achar que isto é pessoal, mas não é pessoal, é identitário. As instituições têm uma identidade. E as escolas são vítimas de quem não percebe o mais elementar do que é uma identidade e de repente junta-se. Nós podemos achar que um professor do primeiro ciclo, do segundo ciclo, do terceiro ciclo é a mesma coisa. Não é. Sim, então o doutor Medina concorda com isto? Bem, isso é um problema, só quem está dentro do ensino é que pode... Não, este problema é importante, que tem a ver com a diferenciação existente entre eu professores. Acho que se um governo disser, convidar uma pessoa que saiba e que tenha, porventura, esta visão que eu tenho, só olha, estuda esta história e vamos pôr isto em discussão pública. Pode ter a certeza que os professores e as famílias dos alunos jogam nisso. É que não se mexe em nada, só se mexe em coisinhas. Quando o ministro que vem mexe... A mim faz uma imensa impressão ver a baralhada em que este país está e não há ninguém que seja capaz de pegar numa ponta disto e esticar. Porque há muitos interesses também à mistura, não é? Não, isto não são interesses, não. Isto Sabe o que acontece? É que não se faz... Então não viu as grandes manifestações aqui há uns anos? Mas isso é o dinheiro, são as horas... Não, é tudo, não é? Um bocadinho tudo, também é o estatuto. Criar uma estrutura do ensino que seja diferente, que seja adequada à vida, da avaliação. A sociedade portuguesa encaixa e louva. E se nós levarmos mais 10 anos, sabe que o problema português é o problema de um Estado que nós criamos, para o qual não há dinheiro. Quer dizer, nós temos um Estado com uma economia que não dá impostos suficientes para o Estado. E o Estado tem que pagar a 6 milhões de pessoas. Doentes, funcionários públicos, reformados, desempregados, RSI. E este é o grande problema de Portugal. O nosso problema não se compadece com andarmos com medo. É preciso que as pessoas que pegam nas coisas saibam o que é que estão a fazer, sejam aconselhadas por quem sabe e pôr à discussão da sociedade portuguesa. E o ensino acho que é uma das coisas que deve ser posta. Ou então não se discutem as questões com tempo, com profundidade e depois, quando se acha que está mal, atua sem força. Não, mas é que nós temos 30 anos de discussão, estamos nisto, estamos em casa. 30 anos. Agora, 40. Mexeu-se, é preciso 40, deixar... Assim, neste caso eu estava a chamar a atenção para o cuidado que se tem que ter quando se mexe na estrutura de ensino. Mas depois, há aqui outras questões de prudência que nós temos de ter, e no fundo a Judite referiu, que é a própria volatilidade do mercado de trabalho. Sim. Isto é, nós podemos achar que agora precisamos de carpinteiros ou precisamos de eletricistas e investimos nisso. Isso cria modas e são áreas que quando têm a saída esgotam-se depressa. Sim. Depois o mercado esgota-se e a estrutura do ensino é de tal maneira rígida que depois custa adaptar-se. Portanto, isto é um problema, mas isto tem que se pensar de uma maneira flexível. Articular com empresas, muito bem, com pequenas e médias... Temos que fazer como fazem os países mais desenvolvidos da Europa, como faz a Alemanha, a Holanda, a Finlândia, que são muito ágeis a fazer os diagnósticos e a criar essas sinergias com as empresas e a investir em cursos técnicos para as necessidades do mercado, sem que isso cause problemas maiores. Temos de acabar o programa. Temos que acabar o programa. Doutor Medina, para a semana vamos continuar. Vamos, sim, senhora. Nós ficámos na primeira folha. Pois ficamos, então, mas você também é corresponsável, não? Também é corresponsável. Não, eu não sou eu sou o responsável. O responsável. Eu aqui não faço de professor. Exatamente. Portanto, teremos de acelerar no próximo programa. Que é carnaval, hein? Que é carnaval. E o que é que isso tem a ver? Falamos de disciplina. Não vimos mascarados, não. Tinha graça. Falamos de disciplina que é carnaval. Tinha graça, mas não estou a ver o doutor Medina Carreira mascarado. Eu mascarei uma vez. Mascarou-se de quê? Mascarei uma vez porque fui aqui ao Norte de África, Egito. Sim. O quê? De comprei daqueles fatos. Do seu avô, lá umas coisas assim. Do seu avô? Árabe? Árabe, sim. Bom, e eu andei no Cairo com aquela coisa. Nessa altura tinha arma e tal, era mal identificado.
Mas que andou assim do turbante? Aquelas coisas na cabeça. Turbante, sim, tipo, mas que é muçulmano? Os polícias, eu acho que viam que não era egípcio que andava ali. Mas quando trouxe uma noite no carnaval, vesti aquilo e andei a bater à porta dos amigos e tal. Nessa altura vieram cá uns sheiks árabes, você não se lembra, você era miúda. Os homens do petróleo, nessa altura começou-se a falar muito do petróleo. E assim que ano foi? Esta ida lá foi em 73. Em 71 foi a União Soviética e em 73 foi essa viagem. Essas Áfricas. E então andei a bater à porta dos amigos, olhavam lá pelo ralo e tal, com um ar... Bem, poderás pensar sério, esconde-se então aí esse lado espirituoso, eu já não digamos tenho assim. Espaço, eu posso estar descansado. Não. É que se tivesse eu desafiava-o a trazer de hoje a uma semana. Professor Mita Ribeiro, muito obrigada, vemos de hoje a 8 dias. A todos, muito obrigada. Já sabem que na próxima semana vamos continuar a falar do ensino, nomeadamente destes aspectos mais críticos do sistema. Boa noite.